Fala, turma! Concluído aí, confirmado o rebaixamento, chegou a hora da gente tentar entender o que foi que aconteceu com o Ceará que gerou esse rebaixamento. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E o grande objetivo é a gente debater aqui o que foi que levou o Ceará a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, numa temporada onde o Ceará fez uma Série A extremamente regular, sem sustos, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas, e de repente o time sucumbe nessa reta final, né? O time parece que degringolou, não tem aí talvez uma explicação única, mas o fato é que o time parou de jogar, o time parou de pontuar e ainda deu aí o azar de ver os outros times pontuando. E a gente vai tentar conversar aqui sobre alguns porquês, né? Tentar decifrar o que foi que aconteceu. E aqui o meu objetivo, sendo bem sincero para vocês, não é em um tom professoral. Eu quero dizer para você o que foi que aconteceu com o Ceará. Eu quero pensar, eu quero debater com você. Será que foi isso? Será que não foi isso? É num tom muito mais analítico, tentando aqui entender os porquês do que definido, que eu cravar. Até porque eu tô de fora, né? Então, assim, eu busco informações, eu colho informações, mas não tem como a gente cravar exatamente cada ponto, cada detalhe, o porquê disso, por que foi utilizado o jogador tal e não foi utilizado o outro. A gente tem uma noção geral, conversa com algumas fontes e, obviamente, reflete e opina sobre essas situações. Então é só para não ficar aquele tom de o Renato vai agora em 3 passos aqui explicar por que o Ceará caiu. O objetivo do vídeo é a gente trocar uma ideia. Quais os pontos nesse Campeonato Brasileiro que levaram à queda do Ceará? E aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. É sempre muito importante você aqui junto com a gente. Tá quase batendo os 13 mil. Eu achava que não ia bater, sabe? Eu achava que a gente não ia conseguir, mas eu estou sendo surpreendido com essa possibilidade, sabia? De ter olha aí. De ter mais de 13 mil inscritos até o final do ano. Então, a você que já chegou, muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? E a outra coisa que eu tenho para falar antes de conversar aí com vocês é sobre a GoCase, né? Que tá junto com a gente. Tem aí todo o site aí com ofertas frete grátis para vários lugares do Brasil, do país. É sempre muito legal você colar na GoCase, conseguir aí os descontos e usar o cupom Fala Manso, que é sempre muito importante também, ó. Tá bem aqui, ó. Acima de R$ 99,00 você faz as compras no site da GoCase e ganha 5% de desconto. É maravilhoso. Então, cola na GoCase, tá bom? E por último, agradecer também a turma da Nation, tá? Eu tô com uma das camisas aqui da Nation. Essa daqui, A Tua Glória é Lutar, que é uma marca aí do Ceará e será uma marca nos próximos capítulos da história alvinegra aí, nos próximos dias, nos próximos meses, né? O Ceará vai ter que, de novo, voltar até essa glória de lutar, né? De competir. E nada melhor do que você aí estar bem uniformizado com a Nation e agradecer também a turma que acreditou no trabalho aqui nessa reta final de temporada. Um abraço aí para toda a turma. Cola na GoCase, vê os modelos aliás, na GoCase, ó, na Nation, cola lá no site nation.com.br que você consegue todas as ofertas e ver todos os modelos de camisa, tem camisa masculina, tem camisa feminina, enfim. Cola lá na Nation também, beleza? Vamos pra frente, vamos pra cima? Deixa eu trocar de tela aqui, porque eu fiz tipo uma listinha do que é que a gente vai conversar aqui. Quais são realmente as razões da queda do Ceará. E eu vou tentar elencar algumas delas, tá? Aí a gente vai anotando aqui e vai conversando sobre isso nesse vídeo. Talvez o primeiro grande motivo, né? E aí a gente poderia começar de várias formas. Eu queria destacar o aspecto, o elenco, né? O elenco, eu vou botar o elenco formado, o elenco, né?
O elenco formado para 2025. E aí, aqui é preciso a gente fazer uma ressalva, né? É preciso a gente fazer uma justiça. O Ceará foi um time que tinha muito clara a proposta para a temporada 2025. Voltar para a Série A, voltar para a elite do futebol brasileiro com um orçamento menor, né? E aí eu vou até acrescentar aqui limitação no orçamento, para ficar bem claro de que o elenco formado para 2025 teve uma limitação no orçamento. Teve uma particularidade aí que impediu do Ceará ter um elenco mais qualificado. E aqui a gente pode dividir em duas partes. A primeira, o departamento de futebol fez um grande esforço para trazer jogadores que estivessem dentro da realidade financeira, mas que também desempenhassem um papel técnico. E a gente sabe que esse é um nicho muito pequeno, né? Do universo de jogadores de futebol, você ter jogadores competentes por um valor pequeno, um valor menor, né, do que o inflado mercado de contratações. E que o cara ainda entregue, que o cara ainda produza, é uma raridade, né? Então o Ceará acabou escolhendo viver isso esse ano. Por quê? Porque era um time que tinha um trauma de 2022, quando ele foi rebaixado, com um elenco extremamente caro, e acabou pagando o preço aí nos anos seguintes. Então o Ceará nunca se privou de dizer que o objetivo dele era jogar a Série A, permanecer para 2026, tendo um elenco enxuto. O Ceará, terceiro menor orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro, e acho que, de maneira geral, até foi competente em tornar o time competitivo. O Ceará foi um time competitivo durante boa parte da temporada. O Ceará não foi um bando, não foi um time desorganizado. Pelo contrário, competiu, ganhou, venceu jogos fora de casa, venceu adversários complicados, empatou com o Flamengo, fez jogo duro com o Palmeiras. Já falei das vitórias fora de casa aqui contra Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, empate com o Vasco com um jogador a menos. Enfim. Porém, não dá pra gente não reconhecer, não perceber como o elenco de 2025 de fato tinha suas limitações. Tinha um goleiro que estava vivendo talvez a sua primeira Série A como titular, acabou cometendo alguns erros, o que eu acho absolutamente natural. Aqui não é uma condenação ao Bruno Ferreira, não é um problema com o Bruno, mas se você escolhe ter um goleiro menos experiente, você vai correr alguns riscos. O Ceará pagou muito caro por não ter reposição para algumas peças. Eu estou falando, por exemplo, da lateral esquerda. O Matheus Bahia, toda vida que se ausentava, tinha um grande problema. O Pedro Raul nem se fala. O Ceará teve uma dificuldade muito grande com camisa 9 e não tinha reposição. Precisou usar o Pedro Henrique algumas vezes. Precisou usar o Ailon. Contratou o Luca na janela e acabou não utilizando, né? E aí eu entro no segundo motivo, que é meio que um complemento desse primeiro. Última janela ruim. A última janela de transferências. Erros nas contratações. Por quê? Porque o Ceará traz 5 jogadores. 5 jogadores, tá aqui minha mão, 5 jogadores. Dos 5, só um vira de fato um titular, que foi o Zanocelo, que talvez ele foi contratado, ele nem era para ser um titular, porque o Ceará tava ali com o Dieguinho Lourenço, Dieguinho e Fernando Sobral, Dieguinho mais um e o Mugni. Então o Zanocelo era muito mais para compor o elenco, e é o Zanocelo que toma a posição de titular. O Vina chegou com aquela desconfiança física, vinha da Arábia com 2 anos, tinha uma identificação com o clube, mas ninguém sabia como é que ele ia chegar. Como é que chegou? O Vina chegou, contribuiu, ajudou, e eu não tô inventando, não é devaneio nenhum. Muita gente comentou algumas partidas que o Vina entrou, deu velocidade ao time, muita gente colocando o Vina como titular.
ele chegou e realmente ajudou, contribuiu, encaixou no time, era o cara das bolas paradas, enfim. Porém, acabou não sendo decisivo, né? E perdeu a titularidade, principalmente depois do jogo do Internacional, onde ele comete um erro que é também muito determinante, muito decisivo para essa reta final, e acaba passando por ele também o ônus aí de ser um ídolo, né? Ou pelo menos de ter uma grande identificação e cometer um erro. Ele não é um jogador qualquer, nem na hora de ser o positivo, nem na hora de ser o negativo. Mas aí a gente vê, Paulo Baia jogou muito pouco. Rodriguinho, praticamente, a gente pode dizer que não jogou. E o Luca, menos ainda. Rodriguinho e Luca foram dois figurantes, o Luca mais ainda, principalmente numa posição que normalmente se precisa, né? Não tá um atacante, não tá bem, troca ele, tenta ali uma coisa diferente, joga com os dois. O Lucas só jogou em uma partida contra o Atlético Mineiro naquele 1-0 fora de casa. O Rodriguinho teve poucas oportunidades, até das contratações, foi o primeiro a jogar. Ganhou algumas oportunidades, não teve sequência, e aí é expulso contra o Vasco e praticamente não joga mais. Foi algumas vezes no banco, mas também não entrou. E o Paulo Baia, que chegou outro com grande expectativa, até pelo que tinha feito ano passado, chegou para ser titular, o Ceará estava com carência nas pontas, o Pedro Henrique irregular, o Fernandinho também sem conseguir desenrolar, sem conseguir ser um cara para tomar de conta da posição, só o Galeano, mesmo era um cara muito voluntarioso, sem aquele brilhantismo técnico, mas tomou de conta da posição. Faltava um outro lado, era o Paulo Baia, mas também outro que não aproveitou a oportunidade. Para mim, ele é determinante em alguns gols, inclusive, que o Ceará sofre. O gol no jogo contra a equipe do, se eu não estiver enganado, o Internacional, né? Quando o Ceará está com um homem a menos, toma uma bola nas costas e acaba sofrendo o gol, né? Não foi contra o Inter. Foi contra o Cruzeiro. Jogou contra o Cruzeiro, o Paulo Baia tá no lance com o Fabiano. Não acompanha a subida do Marlon, se eu não estiver enganado. E aí vem um cruzamento e o Christian acaba fazendo o gol do Cruzeiro, se eu não tiver aí, acho que é isso. Enfim, e ofensivamente também muito pouco. O que foi que o Paulo Baia fez no Ceará? Assim, não tem um protagonismo, um resultado, alguma coisa assim que a gente veja ele sendo um cara importante e relevante para o time. Então, assim, o Ceará falhou muito na última janela de transferências. O Ceará falhou muito e talvez esse seja um grande motivo aí da queda do Ceará. Um outro motivo que a gente pode dizer são erros capitais, né? E aqui entra muito da individualidade. Treinador, e aqui eu vou botar e jogadores. Erros capitais em escolhas, em partidas, e aí a gente lembra do Vina, no caso do Internacional. A gente lembra, por exemplo, das falhas que geraram gol do Ceará. O Ceará poderia, inclusive, ter tomado mais gols em falhas individuais. E aí a gente sabe que isso é muito determinante, uma falha de marcação. O gol, por exemplo, a gente lembrar dos últimos jogos, o gol que o Ceará toma contra o Palmeiras, para mim tem interferência ali, um erro de marcação do Rafael Ramos e do Bruno Ferreira. O segundo eu fico até calado, porque é uma porrada, né? Um chute fortíssimo do Sousa, mas é do lado do Bruno. Acho que a defesa do Ceará acabou cometendo alguns erros. Lembrem do gol contra o Juventude, jogando em casa. Um cruzamento no meio da área, a defesa do Ceará desguarnecida no momento, numa reta final de jogo, onde não poderia ter tomado o gol. O jogo, por exemplo, contra o próprio Internacional, quando o time tá com 1-1, tá com um jogador a menos e meio que se lança ao ataque, toma um contra-ataque, o Ricardo Matias faz uma jogada em cima do Marcos Vitor e faz o gol também por baixo do Bruno. Isso para citar alguns, né, alguns erros. Erros capitais que aí geram uma expulsão, geram um gol, né, uma suspensão. E acho que o Condé também tem responsabilidade nisso, né? Por exemplo, ele não explicou, nem teve a oportunidade de explicar por que escolher o Rafael Ramos ao Fabiano. Será que foi o Fabiano, a briga lá no jogo contra o Flamengo, com o Pedro Raul, aquele destempero lá dele com o Pedro Raul que gerou a saída dele do time? Acho que ele acabou fazendo falta. Por mais que o Fabiano não seja um grande jogador, eu acho que ele poderia ter ajudado mais
no jogo contra a equipe do Palmeiras, né? É uma percepção que eu tenho. Quais outros erros, né? Quais outros motivos da queda aí? A reta final, a gente não pode... a difícil reta final. Os jogos, né? Uma sequência difícil, é inegável que isso também faz diferença. O Ceará pegou os 4 primeiros colocados, isso também precisa estar na conta. O Santos, por exemplo, pegou Sport, Juventude, pegou Sport, Juventude e Cruzeiro já sem ambições. O Santos fez 3 vitórias. O Vitória pegou um São Paulo que já, apesar da motivação, acabou não jogando. O São Paulo é até muito, né, particular, porque o São Paulo foi isso aí o campeonato todo, né? Não dá nem para dizer que é porque estava sem muita motivação. É porque de fato era isso mesmo. Enfim, a sequência do Ceará foi muito ruim. E aí eu elenco, além da sequência, uma outra coisa, a queda de produção, né? A queda de produção de alguns jogadores. Porque é o seguinte, onde é que eu quero chegar aqui, né? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em dizer o seguinte: William Machado, o próprio Marcos Vitor foram jogadores que a gente destacava aqui como grandes protagonistas, como caras que estavam muito bem na temporada, que faziam um grande campeonato. Dieguinho, outro jogador. E esses caras tiveram uma particularidade, e eu vou acrescentar aqui nesse ponto 5, que é o seguinte: sobrecarga. Sobrecarga física. Eu tenho uma planilha aqui, não vai dar para eu mostrar porque eu não deixei preparada, mas pelo menos 6 jogadores, 6, ultrapassaram os 4.000 minutos jogados na temporada. 4.000 minutos. É muito minuto, gente. É muito tempo em campo. O Galeano, por exemplo, jogou os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, os 38 como titular. Os 38. Praticamente 90 minutos na imensa maioria. Quando saía era com 70 e pouco, 80. Então, o Galeano, por exemplo, foi um dos que no jogo contra o Palmeiras estava se arrastando no jogo. O Dieguinho tem uma imagem, eu tô do lado de Eudes Viana na transmissão do Futebolês, e eu aponto pro Dieguinho na hora. Eu falei, olha como é que tá o Dieguinho. No primeiro tempo, era escanteio pro Palmeiras, o Dieguinho arriado no chão de cócoras, né? Com as duas mãos nos quartos, o Mugni voltando, se arrastando. Foi um Ceará que se arrastou no jogo contra o Palmeiras. Mas por quê? A queda de produção, para mim, no Ceará, com jogadores principais como esses que eu citei, William Machado, Marcos Vitor, o próprio Galeano, esses caras que em algum momento foram os protagonistas do time, né? E eles dependiam muito dessa força física. Quando a força física foi caindo, quando eles foram ficando sobrecarregados, naturalmente houve uma queda de produção. E no futebol competitivo, quando o zagueiro não tá bem, é o espacinho suficiente para um cruzamento que você não acompanha, é uma linha de impedimento que você não consegue marcar, né? Então, assim, aquele... Lembra que eu falei dos erros capitais aqui, escolhas erradas? Eu lembro do gol do Sport, o Ceará faz 1-0 com o Sport com o Pedro Raul e toma um gol 2 minutos depois, um erro que a bola tá na área, tem um bocado de jogador do Ceará, e eu acho que era o Fabiano, era o William Machado, então dá uma brecha pro Igor Carius que faz o gol. Então, assim, essa sobrecarga física, ela tem um preço. E acho que o Ceará montou um elenco enxuto, como eu já tinha falado aqui no começo, uma limitação no orçamento, portanto não tinha como contratar tanto, e acabou fazendo com que essa sobrecarga acontecesse, a queda de produção foi iminente e foi latente aí, junto com essa sequência difícil. Então você imagina, a soma, elenco limitado, sem reposição, queda de produção, sobrecarga física, dificuldade na reta final, adversários difíceis, adversários que estão motivados ou estão embalados. É óbvio que vai gerar erro, é óbvio que vai gerar ali, né, desencaixe na marcação, no jogo do time, na proposta de jogo, e você perde, você sofre gols que em outros momentos o Ceará não tomou. O Ceará termina o campeonato com a quinta, sexta melhor defesa, mas na reta final acaba cedendo mais e principalmente perdendo a pouca força física que tinha. Então, assim, eu tô elencando aqui 5 motivos gerais
que ajudam a explicar, talvez aqui, o que foi o Ceará no Campeonato Brasileiro. Um time que começou muito bem, começou mantendo uma média, mas que não teve força suficiente para chegar numa reta final e desencadeou uma sequência de resultados ruins que acabou sendo muito caro. Um empate do Ceará livraria o time do rebaixamento. Por quê? Porque de todos era o que tinha mais vitórias. Se ele termina empatado com todo mundo, ele tinha mais vitórias. E ainda que empatasse como Fortaleza, como de fato empatou, ficaria na frente por causa de um saldo de gol bem maior. Então, assim, o Ceará de fato acabou cometendo erros, acabou cometendo insucessos, né? Tendo insucesso nos resultados que o levaram a esse rebaixamento. A minha pergunta para você é: diante desse cenário, teve mais algum motivo que eu não falei? Eu fico me perguntando, pô, será que teve mais alguma coisa? Será que teve problema político? Será que teve problema de atraso de salário? Não teve nenhuma história. Não teve nada que o desabonasse nessa sequência de ano. Então, esses são alguns dos motivos, podem ter outros e você pode me ajudar aqui nos comentários também, tá? O vídeo ficou enorme. Mas eu quero agradecer aí a todo mundo que chegou até aqui. Deixa nos comentários a tua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações. Agora é lamber as feridas. A gente volta aqui para conversar um pouco mais sobre a situação do Ceará nesse trabalho agora que é voltar para a Série A no ano que vem, mas tem muito ano pela frente ainda. Tem Campeonato Cearense, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. São as competições que o Ceará vai jogar nessa temporada, tá bom? Aqui, ó, vai ficar mais vídeo para você acompanhar, exatamente falando desse rebaixamento da equipe alvinegra. Um período lamentável, tá? Beleza? Gostou do vídeo? Dá essa moral pra gente aí. Valeu!